No vídeo anterior a gente falou de documento digital, mas afinal o que é um documento digital, como que ele funciona? É preciso entender um pouco melhor, né? Já que a gente vai construir esses documentos. Então aqui eu vou explicar em mais detalhes o que seria um documento digital. Primeiro, vamos entender como é que funciona o trabalho atualmente no direito, como a gente pensa um problema jurídico. Primeiro de tudo, a gente tem o contexto, ou seja, qual é o problema efetivamente, quais são os dados que eu tenho desse problema. É quando você chega para o seu cliente e fala o que aconteceu, qual que foram as informações que o réu está trazendo para esse caso. São todos esses dados que fazem a gente entender o contexto do que está sendo pedido, que tipo de solução que a gente vai dar, que tipo de peça vai ser produzida, que tipo de defesas e teses ou cláusulas nós vamos utilizar. A partir disso, a gente faz a geração do documento ou dos documentos, que é a produção da peça em si, usando essas informações e as lógicas. Algumas coisas são informações e algumas coisas são dados que ajudam a gente a decidir um grupo de texto ou de teses ou de lógicas que vão entrar nessa peça. E no final a gente tem um conteúdo analógico, que ele é um documento em Word ou um documento em PDF, ou seja, um documento em texto. É a camada de texto. Por que ele é uma camada de texto? Porque o computador não consegue ler. Esse é o principal da maneira como é feita hoje. Nem o ser humano consegue passar para um relatório fácil se você não tiver comprado essas informações. Então, se você precisar fazer algum relatório sobre os casos do seu cliente, você precisa colocar isso no Excel para poder fazer gráficos. Você precisa mapear isso no seu ERP jurídico para que ele faça essas análises para você. Então, como é que a gente migra disso para um documento inteligente? O documento inteligente, ele tem no começo a parte de inputs e análise igual, mas a gente tem já integrações. Então, parte das informações que a gente pega do caso não precisam vir só do humano. Podem vir através de outros sistemas, pode vir da internet, de qualquer coisa que nos ajude a puxar essas informações. E o documento inteligente, ele já possui as lógicas para saber se for isso e isso. Então, é essa cláusula que eu vou colocar, ou é essa tese que eu vou usar. Isso é um mapeamento que nós fazemos, que é o que vocês vão aprender nesse curso. Então, com isso, a gente consegue automatizar a geração de uma peça. Com isso, a peça final é um conteúdo digital. Qual é a diferença? Ele tem a camada de texto, ou seja, você consegue gerar o que é legível por humanos, que é a parte de Word, é um PDF, são gráficos, enfim, Excel, PowerPoint. Mas nós temos também a parte de estrutura. Então, todos esses dados já foram estruturados. É muito mais fácil passar disso para gerar relatórios depois. E a parte de inteligência, que é quando a gente agrega ações inteligentes, envio de e-mail, subir para outros sistemas, qualquer ação que seja pensar o documento como um software é possível. Integrar com assinatura digital, protocolação digital, enfim. Existem 3 etapas que nós precisamos passar para sair desse documento analógico que eu comentei, que é o Word e o PDF, para a gente chegar nesse documento digital que eu comentei com vocês. Quais são essas 3 etapas? Vamos passar por elas. A primeira etapa é a automatização do minutário. Então você já tem todos os modelos de minutas para uma peça específica. Então, numa minuta, a primeira versão é que se eu tenho essa condição e for uma parte, pessoa jurídica, então essa é a minuta que eu vou usar. Se for um pedido assim, assim, assado, é essa minuta. Se elas são todas referentes à mesma peça e só definem variações, a gente consegue automatizar o minutário para ter um template que engloba todas essas variações. Então, a primeira camada, ela não inclui você ter a peça pronta. Ela inclui o seu advogado saber, colocando algumas informações, como eu mostrei, por exemplo, da alienação fiduciária, e ter a peça que ele vai usar para preencher de forma muito mais rápida e segura, para garantir que você não perdeu nenhuma tese, nenhuma informação importante. A segunda camada é quando começamos a colocar campos de preenchimento, onde com isso a gente vai conseguir fazer o preenchimento automático da peça. Inicialmente, a gente mapeia nessa segunda etapa o preenchimento a ser feito 100% por humano ainda, porque a gente não agregou as ações inteligentes. Mas para que ela venha a ter uma camada de inteligência que puxe de outro sistema, a gente precisa ter mapeado quais são essas informações de preenchimento. Por isso que essa segunda etapa é tão importante.
E a terceira etapa, como eu já falei, que é a parte de inteligência, que nada mais é do que ações que eu vou integrar no meu documento. Entre essas ações podem ser para puxar dados de outros sistemas, para puxar dados de APIs da internet, conversar com outros documentos. Então eu posso colocar aqui um documento converse com outro. E no output eu quero que, se for um caso com essa especificidade, acima de um valor de tanto, que ele envie um e-mail. Eu quero que ele tenha um agendamento de que ele me envie para o meu preposto uma semana antes da audiência. Enfim, você consegue ter qualquer ação inteligente porque o documento é um software. O que a gente tem especificamente em termos de o que vai impactar no nosso trabalho e que a gente vai usar aí nos próximos vídeos que você vai acompanhar. Para automatização do minutário, a gente tem o que a gente chama as variáveis de lógica, que nada mais são do que algumas informações que definem lógicas de textos que vão aparecer. As variáveis de preenchimento, que são o texto efetivamente, por exemplo, o nome de uma parte, o nome da parte contrária, o número do processo, são variáveis de preenchimento. São variáveis que, baseado nela, a gente vai pegar e colocar no Word. É o que você já está acostumado a ver, como cada escritório ou empresa usa de uma forma diferente, mas, por exemplo, aquelas entre chaves, aquela bolinha ou asterisco para a gente saber que é uma informação a ser preenchida. Isso é uma variável de preenchimento. A variável lógica já seria mais próxima do minutário, como se eu tiver um pedido de hora extra, mas for cargo de confiança, eu vou usar essa tese. Ou pode ser essa ou essa. E printa já de cara para o advogado definir e só preencher a partir dali. Isso é uma variável de lógica. Os pedidos, por exemplo. E as integrações e ações inteligentes, que isso não vai ser o escopo desse curso, isso é muito importante. Aqui a gente vai tratar até um nível de complexidade baixa para média de documentos. E depois a gente vai tratar em mais detalhes como fazer para outras complexidades de documentos. A partir do momento que a gente entendeu que a gente vai passar por essas 3 etapas, o que a gente precisa na geração do documento inteligente, que a gente vai começar a ver na prática já a partir do próximo vídeo, dos próximos 2 vídeos. A gente precisa de 2 coisas, são 2 etapas. A gente precisa criar uma entrevista para o usuário, que nada mais é do que perguntar aquelas variáveis de lógica e as variáveis de preenchimento, caso a gente esteja colocando o preenchimento também, para o usuário preencher. Então nós precisamos criar essa entrevista e depois a gente precisa criar no Word, ter um template no Word onde essas informações vão efetivamente ter essa relação entre o que ele respondeu aqui, vai fazer isso no texto. Então, se ele respondeu que o laço da operação era uma debênture, então eu vou ter que colocar essa cláusula assim. Isso é uma variável lógica. Eu poderia ter uma variável de preenchimento, que eu não tenho aqui, que seria, por exemplo, qual o tipo da parte. Então, eu tenho o fiduciante, o fiduciário, o interveniente anuente. Qual que é o tipo? Se é pessoa física, então qual o nome, nacionalidade, estado civil, são variáveis de preenchimento. Mas tudo isso é como a gente mapeia essas informações para elas caírem aqui no Word. É basicamente isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o documento digital e vamos para a prática. Próximo vídeo a gente vai entender a diferença entre o que a gente vai estar trabalhando e por que a gente vai usar a plataforma da Luplex e depois já entrar na prática para subir nosso primeiro documento na plataforma, ok? Então, vamos lá.